Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, né? Hoje eu venho abordar um tema que tocou em mim, né? Sobre o crochê. Eu estava meditando sobre o crochê, né, na minha vida, né? E pode ser para outras pessoas, né? Que o crochê é uma porta que Deus abriu para mim. Foi assim um momento que eu estava sem trabalhar, né? Eu tinha mudado de cidade. E aí, quando a gente muda de cidade, o conhecimento da gente é pouco. E mesmo que eu não poderia trabalhar de CLT, né? Às vezes eu procurava algum meio para me trabalhar, para me ganhar algo. E aí eu tentava vender bolo no pote, tentei vender pizza, tentei vender lasanha, né? Nas marmitinhas eu fazia para me vender. E aí, assim, por eu ter um conhecimento pouco nessa cidade, né, acabou que eu não teve um êxito que eu queria ter. E aí, e às vezes eu investia um dinheiro que eu tinha e às vezes eu pegava prejuízo porque eu não vendia, né? A gente não pegava prejuízo porque a gente consumia, mas é assim, chegou um ponto que eu desisti. E foi quando uma pessoa chegou pra mim e perguntou se eu sabia fazer o crochê. Eu disse que não sabia. Aí ela foi dizer, eu vou lhe dar um barbante e uma agulha e você vai aprender, você vai rever do crochê. Eu disse, não sei fazer. E ela disse, minha filha vai te ensinar. E aí eu comecei a ir pra casa da filha dela foi me ensinando e eu fui pegando a prática, né? Eu tinha quase terminado e a menina olhou, tá tudo errado, desmanchou, eu fiz de novo. E foi assim, daí eu comprei outro barbante, fui fazendo, fui pegando gosto. E aí chegou um dia que eu fiz um de square, né? E aí meu esposo pegou e postou no grupo da família dele. Quando ele postou, as irmãs dele, né, minhas cunhadas, falou que queria. Então, algumas já me fez encomenda. E ali eu comecei a pegar o gosto pelo crochê e fui fazendo. E depois chegou um certo ponto que eu não dava conta das encomendas. Era tanta encomenda que eu, meu Deus, eu não dou conta. E eu iniciando, tem um pouco devagarinho, não conseguia fazer um dia, né? Eu ainda sou devagar ainda, hoje eu consigo fazer um tapete pequeno num dia, consigo fazer uma passadeira em 2 dias, né? Eu não me considero que eu sou rápida, sou ágil, mas eu faço o que eu posso, até porque eu não trabalho pela manhã, eu só faço à tarde, né? E às vezes eu entro pela noite. Então, dali eu criei, né, que foi uma porta que Deus abriu na minha vida. Hoje eu já tenho um estoque de barbante, né? Eu já vendo bem meus tapetes. Eu tô fazendo agora também pronta entrega. E o Senhor tem me abençoado, né? E tudo que eu faço, eu tiro, não questiono ninguém, eu não, né? Cada um tem o seu pensamento, tem a sua religião, né? Eu sou evangélica, eu dizimo, né? O que eu tiro, se eu vender um tapete de R$ 25, eu tiro ali R$ 2,50. E eu digo, isso aqui é o meu dízimo de um tapete que eu vendi, né? E o Senhor tem me abençoado, né? Eu não tô aqui incentivando a você fazer isso, não estou questionando religião de ninguém, eu tô falando da minha religião, do que eu sirvo, do que eu faço, né? Então, o que eu quero dizer? Às vezes você pode estar desmotivada a fazer o crochê, né? A trabalhar, às vezes você foi frustrado, né? Porque acontece, né? Até 2 vídeos anteriores que eu postei aqui no canal, né, foi de frustrações, mas eu creio que foi a porta que o Senhor abriu na minha vida. E também pode ser para você, né?
porque nós trabalhamos com as mãos, nós trabalhamos com a paciência, né? Muitas pessoas chegam para mim, não tenho paciência de fazer, eu não tenho habilidade, né? E às vezes o Senhor me deu esse dom, o Senhor me capacitou para me fazer isso. Eu estou trabalhando, estou fazendo algo com minhas mãos, eu estou trazendo o pão, às vezes, para minha mesa. Estou comprando algo que eu preciso, que meus filhos precisam. Estou ajudando na conta de uma luz, né, de uma internet, com o meu trabalho. Eu trabalho da minha casa, trabalho lá dos meus filhos, né? Estou vendo aqui tudo em volta, o que acontece. Estou fazendo também algo na casa do Senhor Jesus, né? Então, você que às vezes já pensou até em desistir de parar com o crochê, não pare, né? Não, às vezes nós não estamos só no tempo de bonança, às vezes nós estamos no tempo de provação, mas continue firme, persevere, né? Prossiga, né? Eu fiz umas pronta entrega, vou trazer aqui um exemplo. Eu fiz umas pronta entrega e aí eu postava e eu não vendia. Quando eu viajei, fui lá pra minha cidade que eu morava, e lá na minha cidade uma moça me mandou mensagem: Sergiana, eu tô precisando daquele suplá que tu tem postado, tu ainda tem ele, eu quero ele até sexta. E eu tava lá, eu tava com o suplá na mão. Aí eu disse: não, tô com ele aqui, se você quiser agora, eu lhe entrego agora. Então ela quis, né? Então, né, às vezes a gente tá com uma peça pronta, a gente pensa que tá parado, mas não, mas chega o momento certo, né? Então também assim, né, que a gente pode perseverar, pode chegar o momento certo de vender cada peça. A ferramenta nós temos, é o nosso telefone, né? Nós temos que vender. Às vezes eu já falei, quem não quer ver meus stories, quem não quer ver meus status, né, apaga meu número, para de me seguir, né? Porque assim, eu vou postar o que eu tenho, né, até chegar o momento certo de a gente vender, né? Então também que possa ser assim também com você. Nós não podemos desistir, nós podemos seguir, nós podemos perseverar no dom que o Senhor deu nas nossas mãos, para que nós venhamos vender, para que nós venhamos frutificar, né? A cada dia que nós venhamos fazer, venha ser algo, né, que o Senhor ele nos capacitou, que nós possamos entregar, né, alegria aos lares, né? Entregar paz aos lares, né? E também uma coisa que eu sempre faço, quando eu termino minhas peças, eu digo: Senhor, que nessa peça que a pessoa comprar, venha levar paz àquele lar, venha levar alegria, que a pessoa venha se sentir bem ao olhar a peça, né? São coisas que às vezes eu faço, às vezes eu unjo a peça, digo: Senhor, está aqui, né? Eu até tirei da minha bolsinha aqui, eu tenho um óleozinho ungido. Eu digo: Senhor, que essa peça venha fazer toda a diferença na casa que ela entrar, que ela, onde ela entrar, o Senhor esteja lá, o Senhor leve alegria, o Senhor leve a paz para aquele lar, né? Então é assim que eu tenho feito, né, com as minhas peças, e que você também um dia possa ver, né, e possa também contemplar as grandezas do Senhor na vossa vida, com um simples crochê que você faz, né? Às vezes a gente pensa que é simples, mas o Senhor trabalha na nossa vida, né? Que nós possamos crescer a cada dia, né? Eu não cheguei ao nível que eu queria, que eu quero, mas eu creio no Senhor Jesus, que um dia eu possa, né, testemunhar aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Então, era isso. Um abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, tá? Tchau.